Era do Áudio. Quando eu pude realmente me expressar com todos esses elementos do que me formou ao longo desses anos, voltar um pouco para as minhas origens. Ele não é só um trabalho de tradução, ele é um trabalho de realmente pensar a audiência e pensar as culturas que estão envolvidas naquele projeto. Hoje eu converso com a Giovana Romano Sanches, uma jornalista e produtora de áudio brasileira radicada em Los Angeles, na Califórnia. Antes de emigrar, a Giovana trabalhou por 8 anos no G1, onde cobriu diversos acontecimentos internacionais e também ganhou prêmios, mas foi nos Estados Unidos que ela teve a oportunidade de mergulhar no mundo do áudio. Em 2018, ela foi bolsista do Transom Story Workshop, um treinamento único e super reconhecido no segmento de rádio. E hoje ela é produtora na Adonde Media, onde liderou a adaptação do podcast Retrato Narrado para inglês e espanhol, além de produzir as adaptações para português de Os Últimos Dias de Maradona e Histórias em Inglês com o Duolingo. Eu acho que a gente vai ter muito assunto. Giovana Romano Sanches, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Bem-vinda, prazer falar contigo. Prazer é meu, Ananda, muito obrigada. Tava há muito tempo querendo falar contigo, inclusive é uma história engraçada, né, de como eu te encontrei, porque meses atrás eu tava procurando sobre o workshop da Transom, tava super curiosa, interessada, pensando, será que vai acontecer, pandemia e tal. E aí eu encontrei o teu nome, vi que uma brasileira tinha feito o workshop. Como uma boa stalker que sou, eu fui no LinkedIn, né, a gente trocou uma mensagem. Sim. E acho que 2-3 semanas atrás, eu mandei uma mensagem, tô sempre mandando mensagem, né, pra Martina Castro, né, fundadora da Adonde Media, perguntando se haveria alguém pra dar uma entrevista e falar um pouco sobre a adaptação do Retrato Narrado para inglês e espanhol. E ela indicou o teu nome. Então eu pensei, pronto, essa entrevista tem que acontecer. Então que bom que a gente conseguiu marcar, né, Giovana? Isso, muito obrigada por entrar em contato e que bom que deu certo. Bom, primeiro me conta um pouco sobre ti, né? Hoje tu mora nos Estados Unidos, tu mora em Los Angeles, né? Mas também tu já tinha uma carreira extensa no Brasil. Então me conta um pouco, faz um resumo da tua trajetória e como tu foi para os Estados Unidos. Faz aí um resumão dos últimos anos para as pessoas te conhecerem. Então, eu formei em jornalismo na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu sou de São Paulo, mas fiz faculdade lá. Voltei para São Paulo para trabalhar. Fiquei fazendo freela por alguns anos, para Editora Abril, principalmente. E aí entrei no G1, quando o G1 tinha recém-lançado, que é o site da Globo, né, de notícias, como repórter. O G1 tinha lançado, acho que em 2006, eu entrei logo em 2007. E trabalhei lá por 8 anos. Trabalhei bastante tempo, aí migrei, fiz um pouco de nacional, fiz internacional bastante tempo, foi quando eu fiquei mais na editoria de internacional. E aí viajei bastante, fiz bastante cobertura na América Latina, eleições, cobri os mineiros no Chile, fiz a morte de Nelson Mandela, que foi uma cobertura bem importante pra mim, na África do Sul, cobri campo de refugiados no Quênia. Foram experiências que me definiram muito e que formaram, acho que, a minha carreira e pra onde mais ou menos eu queria seguir. E eu sempre gostei muito de áudio, sempre ouvi muito e acompanhei, mas nunca foi o foco da minha carreira, né? Eu sempre trabalhei com digital, né? Com impresso, que na verdade é o texto, né? O mesmo digital a gente está escrevendo sempre. Eu acabava, como eu viajava muito sozinha, eu acabava praticando outros formatos, então eu também tirava foto, a gente na Globo acabava aprendendo algumas coisas de outros formatos, que é muito legal, então fazia vídeo às vezes, sabia um básico aí de edição de vídeo, e aí você tinha que fazer muita produção, né? Porque eu viajava sozinha, então eu produzia a minha própria reportagem, fazia as imagens, fazia todos os contatos. Então eu acho que essa experiência de viajar sozinha me preparou muito pra depois vir a fazer produção, que é o que eu tô fazendo hoje. E aí em 2015 eu tava aplicando para um mestrado em São Paulo, queria estudar alguma coisa relacionada à comunicação, mas também educação. Tava aí tentando voltar para os estudos de alguma forma. Conheci um americano muito charmoso. Ele tava fazendo a pesquisa de campo do doutorado dele em São Paulo. E aí, poucos meses
meses, a gente decidiu que eu ia traduzir meu projeto de pesquisa e aplicar para a universidade que ele estava fazendo doutorado, que seria um jeito da gente poder ver se o relacionamento ia dar certo e eu também poderia ter essa experiência incrível de fazer um mestrado fora do Brasil e aí ver se dava certo. E eu fui aprovada, então em 2015 eu vim para os Estados Unidos, para a Universidade do Texas, fazer um mestrado em estudos de América Latina. Eu estudei uma coisa nada a ver com jornalismo, o que foi uma experiência incrível, me deu muitas ferramentas, me ampliou o mundo, assim, de uma forma que eu acho que eu não teria se eu ficasse muito focada num projeto em comunicação. Eu estudei diversidade e ausência das mulheres como protagonistas dos livros de história nas escolas públicas brasileiras, mais especificamente nos livros didáticos que são muito adotados em escolas públicas brasileiras. Então foi um trabalho em que eu tive que mergulhar numa bibliografia que eu não conhecia, tive que estudar muito sobre um tema que já existe muita coisa publicada no Brasil, e isso me deu outras ferramentas que eu, como jornalista, não tinha. Pra mim, eu aprendi muito. E aí a gente se formou, eu formei no mestrado, me casei, hoje meu marido formou no doutorado, e a gente migrou muito nos Estados Unidos. Ele entrou no mercado de trabalho para ser professor, que é um mercado de trabalho muito fechado, muito difícil. Eu tô contando tudo isso porque eu acho que tudo isso me formou, sabe? Eu acho que essa formação, ela não vem só da academia, ela não vem só da experiência como repórter, ela também vem do fato de que eu morei durante um ano numa cidade de 8 mil habitantes no interior de Ohio, que tinha uma rua com comércio e depois eram campos de milho com plaquinhas do Trump. Foi nessa cidade, por exemplo, que era muito difícil achar um trabalho pra mim. Eu não era a única latina, tinha umas 3 outras pessoas que eu conheci que eram latinas, mas por mais que seja uma cidadezinha muito progressista, ela é uma cidade progressista dentro de um lugar muito conservador. Foi uma experiência interessante, mas foi aonde eu comecei a ouvir podcasts, de verdade. Eu já ouvia um pouco no Brasil, acompanhava o boom dos podcasts nos Estados Unidos com o Serial, com todas as outras coisas, mas morar na cidade de Oberlin, Ohio, por um ano, me fez me conectar com o áudio de uma forma que eu não tinha me conectado antes. E aquilo se tornou um desejo profissional. Eu comecei a falar, eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu quero trabalhar com podcast, eu acho que eu quero trabalhar com áudio. E aí, quando a gente mudou pra próxima cidade por mais um ano, que foi em Massachusetts, uma cidade um pouquinho maior, eu fiquei sabendo do Transom. Fiquei sabendo que existia um programa pra treinar pessoas que não tinham a menor ideia de como trabalhar com áudio. Produção de histórias, contação de histórias, né, que eu acho que é como a gente chama no Brasil, em áudio. E aí eu apliquei pra esse programa, ganhei uma bolsa integral pra fazer a residência, uma residência de 3 meses. Foi, acho que, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu consegui ter contato com... São 9 pessoas que fazem o programa. A gente mora numa cidadezinha pequenininha na costa leste dos Estados Unidos. Todo mundo mora junto. Na verdade, são 2 casas, né? 4 pessoas moram numa casa e o resto mora na outra. A gente respira áudio o tempo todo. A gente acorda, toma café ouvindo áudio. A gente começa as aulas ouvindo alguma coisa e discutindo o que a gente ouviu. Você passa os 3 meses realmente respirando áudio narrativo e discutindo e debatendo. Eu acho que, às vezes, o jornalismo é um pouco solitário, assim. A gente pega a pauta, você faz a pauta, eu viajava muito sozinha, então eu acho que eu não tinha tido até então a oportunidade de colaborar tanto, que também foi uma coisa que me formou, e que eu aprecio muito, que eu consegui ter essa experiência na Transom. Me formei na Transom em novembro de 2018, e aí em 2019 a gente mudou para Los Angeles, agora de maneira fixa. Então consegui esse emprego nesse lugar, que é uma galeria de arte, jardim botânico e biblioteca. Então são essas 3 coisas em uma, chama The Huntington. Chegou, fechou tudo, então fecharam as galerias, também não tinha como fazer assessoria de imprensa, porque não tinha mais exposição. E aí, eles sabiam que eu tinha feito a residência no Transom e acabou surgindo a ideia de fazer um podcast pro Huntington. Eu tive a oportunidade de começar um podcast do início, do zero, no conceito, na ideia, e fazer 5 episódios dessa série pro Huntington, que foi a primeira vez que eu realmente consegui implementar todas as ferramentas que eu aprendi no Transom. Foi incrível, foi uma
experiência muito legal, mas também tinha o fato de que eu era a única pessoa na equipe que trabalhava com áudio, então não tinha muita troca, e o que eu tava procurando era um ambiente em que eu poderia aprender, além de colocar as coisas que eu já sabia em prática, que eu poderia evoluir, né, que eu poderia crescer dentro da narrativa de áudio. E aí aparece essa oportunidade pra mim, a minha grande amiga que fez a residência de Transom comigo, a Martine Chussard, ela já trabalhava na Donde, e falou pra mim, a Martina Castro, que é a fundadora da Donde Mídia, tá procurando uma pessoa que fale português. Fala com ela. Foi amor à primeira vista. Eu conversei com a Martina, a gente clicou muito bem. Ela é uma pessoa extraordinária. E aí, eu já conhecia o trabalho dela, já conhecia o trabalho da Donde. E aí, apareceu essa oportunidade, tinha uma vaga na produção, eles precisavam de alguém que falasse português, estavam começando a fazer trabalhos em português. E aí, foi essa chance de ouro que eu agarrei e até hoje tô muito feliz trabalhando na Donde. E aí na Donde eu acho que é quando eu pude realmente me expressar com todos esses elementos do que me formou ao longo desses anos, voltar um pouco para as minhas origens, que você sabe como é ser imigrante, viver em dois mundos, né? Então tem uma saudade muito grande, tem uma vontade muito grande de se conectar com a minha língua. Eu tinha essa vontade de trabalhar ainda em português, eu nunca muito abandonei, eu continuava meio fazendo freelas no Brasil. Então poder aprender muito, poder crescer, é uma empresa que abre espaço para educação, no sentido de a gente tem workshops, é um lugar que incentiva muito com que a gente aprenda onde a gente quiser ir, para onde a gente quiser ir. E um ponto muito interessante que tu trouxe, isso do migrante, né, quando a gente trabalha principalmente com a palavra, né, e a gente migra, bate uma saudade, pelo menos eu também falo por mim, de trabalhar na nossa língua, e é um dos motivos também que eu criei esse podcast, porque hoje muito do que eu faço embora eu moro em Portugal, é em inglês. A Donde é uma produtora que é focada em adaptações, então tu conseguiu encontrar ali dois mundos, né, o áudio e também poder te reconectar com o Brasil e também com a América Latina. Conta como é essa experiência, me fala mais sobre como é essa experiência pra ti e como é o trabalho de coordenar essas produções de adaptação. Eu diria que a Donde, ela é uma empresa multilingüe, né, que foca em experiências sonoras na sua multiplicidade linguística e nessa confluência de culturas, não só a língua, mas tudo que forma, tudo que tá em volta, né, da língua. E eu acho isso tudo muito interessante e eu acho muito perfeito para imigrantes. Não é à toa que a gente tem muitas pessoas na equipe que são imigrantes, que são pessoas bilíngues, trilíngues, às vezes que falam mais de 4 línguas, que viveram em muitos lugares ou que estão fora da sua cidade ou do seu país natal e que têm essa experiência de viver um bilinguismo o tempo todo, às vezes um trilinguismo, casadas às vezes ou com filhos que nasceram em outros países. Então essa experiência multicultural do imigrante é uma coisa que eu acho que foi muito importante para estar dentro do que a empresa tá fazendo, mas eu acho que o interessante é que o trabalho de adaptações que a gente faz na Donde, ele não é só um trabalho de tradução, ele é um trabalho de realmente pensar a audiência e pensar as culturas que estão envolvidas naquele projeto e tentar pensar aonde a gente pode chegar com o áudio para fazer esse encontro, né, dessas duas culturas, dessas duas línguas, que é o que você vai estar ouvindo no podcast, mas na verdade são culturas. Então existe toda uma preocupação quando a gente faz adaptações em entender essas audiências, de onde essas pessoas estão ouvindo, de onde elas vão ouvir, qual que é a língua delas natal, qual que é o nível, às vezes também dependendo, por exemplo, no projeto do Duolingo, a gente pensa no nível de aprendizagem das pessoas que estão ouvindo, né? Sua audiência é um inglês o quê? Intermediário, é um inglês iniciante. Então tem toda essa preocupação de tentar chegar nessa audiência e propor essa experiência sonora de ouvir a língua estranha, né? Que é a outra língua, que não é a língua da audiência, e entender. E fazer uma adaptação que não é só uma tradução. Então qual é a diferença, né? A tradução você tem... Claro que o trabalho do tradutor é sempre um trabalho de releitura, é sempre
trabalho de interpretação e da adaptação também. Mas a adaptação eu acho que você tem um pouco mais de espaço para poder incluir um conteúdo, para você poder cortar conteúdos que às vezes não vão fazer sentido naquele momento para aquela audiência, explicar alguns termos. Então você tem um espaço aí para fazer um trabalho até meio autoral, de contextualização. Então eu acho que essa é a grande sacada das adaptaçções, e eu acho que elas funcionam muito bem em áudio, porque você consegue ter a experiência de ouvir a outra língua, né, a língua nativa do entrevistado, por exemplo, da onde você tá, do lugar em que você vai estar ouvindo a pessoa falar, os sons daquele lugar, muitas vezes, e aí você tem toda essa explicação, essa contextualização trazida pelo narrador, que vai te explicar um pouquinho do que tá acontecendo ali. Quando são frases curtas, por exemplo, a gente às vezes até escolhe não dublar, a gente escolhe deixar a frase do jeito que ela tá e incluir um resumo do conteúdo na fala do narrador, por exemplo, justamente para você poder ter essa experiência de ouvir a pessoa no idioma nativo dela, sentir o que aquilo significa, e aquilo tá incorporado dentro da história. Eu acho que tem muito potencial aí nesse encontro de culturas, nesse encontro de línguas, na exploração do que o áudio pode ser, né? Em todos esses elementos aí culturais. E isso eu acho muito interessante da Adonde, que ela explora esse intercâmbio, essa junção de formas aí criativas e inovadoras. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Eu não sei se eu posso chamar de tendência, né? Mas esse movimento de adaptar podcasts para outro idioma, isso é algo recente? Eu confesso que eu fui descobrindo podcasts adaptados não faz muito tempo. E além da Adonde, eu conheço uma única outra produtora que faz isso, que é na França. Obviamente deve existir mais, mas para mim me parece algo novo. Como é que é isso dentro da indústria do áudio, Giovana? Tá crescendo? Eu acho que sim, eu acho que tá crescendo, eu acho que tem muito potencial. Aqui tem a Futuro Media, Futuro Studios, que faz um trabalho bem interessante também de espanhol e inglês, e podcasts quase bilíngues. O Loud, por exemplo, é um podcast sobre a história do reggaeton, e você ouve, assim, se você fala inglês e espanhol, você entende muito bem. E eles fizeram esse trabalho de dublar quando as falas são muito longas, então não é que você perde conteúdo, mas você ganha muito se você é bilíngue nessas duas línguas, né? Você vai ver aí, eles fazem o que aqui eles chamam de code switch, que você troca, né, o jeito de falar quando você fala em uma língua ou outra, ou numa cultura e outra, e identidades também. Então eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito interessante. Eu acho que tem muito espaço, acho que tem ainda muito o que se inovar também, e eu acho que é um campo gigante. Assim, por exemplo, o projeto do Maradona, que a Adonde fez com o Spotify o ano passado, foi lançado em 5 línguas ao mesmo tempo. Então foi, assim, acho que foi o primeiro projeto que foi lançado em tantas línguas ao mesmo tempo, que foi lançado, todos os podcasts foram lançados ao mesmo tempo em todas as línguas. E assim, é um jeito também de abrir conteúdos para novas audiências, né? Então, por exemplo, eu não falo francês, eu nunca ouvi um podcast em francês, eu imagino que tenham coisas brilhantes sendo feitas, então poder ter acesso a esses conteúdos, a essas produções, é muito legal. Então, eu acho que definitivamente é um campo em ascensão. Não sei te dizer exatamente quando começou, a Adonde existe desde 2017, acho que os primeiros projetos foram com o Duolingo, mas a gente tá fazendo originais também, e originais pensando sempre em adaptações, pensando sempre em como é que a gente pode atingir outras audiências, outros públicos, outras pessoas de outros países pra conseguir pensar esse conteúdo de diferentes formas, né? Muito legal. Quais são os elementos que são levados em consideração na hora de fazer uma adaptação? Eu imagino que existam coisas que são transversais a todas as adaptações, mas falando assim da produção, por exemplo, no Retrato Narrado, eu vi que o próprio John Leandro
Anderson fez em espanhol e em inglês, achei muito legal. A Carol mesmo, ela se dublou em espanhol e inglês, achei tudo isso muito bacana. Então, na hora de produzir, essas decisões precisam ser tomadas, né? Tipo, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Fala um pouco do fluxo, do workflow, assim, pra fazer uma adaptação. Eu acho que são processos parecidos, mas é lógico que cada projeto tem a sua individualidade, as suas especificidades e exigem, não só exigem, como às vezes oferecem oportunidades pra gente fazer coisas únicas, né? Por exemplo, no caso do Retrato Narrado, a gente queria alguém que, se pudesse, narrasse as duas línguas. Quando veio a ideia do John Lee, a gente descobriu que o John Lee tinha ido com a Carol. Ela até falou pra você no episódio que você entrevistou a Carol, ela contou essa história, né, de que ela acabou indo com o John Lee pra Eldorado pela primeira vez. Então foi uma oportunidade incrível, que a gente falou, nossa, isso vai enriquecer, né, o trabalho, o projeto, porque eles vão poder falar juntos, né, a gente vai poder juntar essas duas vozes que estavam em Eldorado pela primeira vez, descobrindo coisas juntos, né, então apareceu essa oportunidade e a gente super agarrou, e eu acho que caiu muito bem, assim, eu acho que foi realmente um ótimo caminho que a gente encontrou pra juntar, né, porque você tem que também encontrar, por exemplo, um apresentador ou apresentadora que tem uma relação com aquele tema, e acho que o John Lee não só cobriu a América Latina, a maior parte da carreira dele, pelo menos nos últimos anos, mas também tem uma ligação muito forte, especificamente com a questão do Bolsonaro, que ele vem cobrindo a ascensão da extrema-direita no Brasil nos últimos anos, e com a Carol. Então a gente conseguiu juntar tudo isso, e isso acho que agregou bastante valor no projeto. E isso seria uma especificidade, por exemplo, desse projeto. Mas eu acho que em adaptações em geral, existe primeiro uma preocupação de se traduzir o texto, lógico, a primeira coisa que você precisa fazer, né, ter uma tradução aí mais literal, né, e aí você faz uma edição, um olhar cuidadoso para essa tradução, pensando já na língua de quem vai ouvir, né, porque escrever para o ouvido é diferente de escrever um texto para... Os meios são diferentes, e o que é escrito para o ouvido numa língua é diferente do que é escrito para o ouvido em outra. Então você tem aí um roteiro em português, que é um roteiro que foi escrito com uma linguagem mais coloquial, tal, e aí quando você traz ele pro espanhol e pro inglês, algumas coisas não vão funcionar. Algumas passagens vão ficar sem sentido, algumas coisas vão... Tanto em termos de linguagem, quanto em termos de conteúdo. Então vão ter conteúdos que, por exemplo, no Retrato, tinham algumas explicações que iam muito profundamente na história do regime militar brasileiro, na história, alguns detalhes, algumas referências que a Carol trouxe, que são brilhantes, mas que para um público americano, a gente ia ter que dar tanto contexto para conseguir explicar aquela referência, que a gente optou, por exemplo, por cortar. Sim, acaba não sendo tão relevante assim. Exatamente. Então essas decisões são decisões cuidadosas, que aí tem que ser feitas num processo longo de edição, que passa aí por várias mãos, que eu acho que é a maravilhosidade do negócio, que é você trabalhar com um grupo de pessoas que tá alinhado e que consegue ter várias visões ali, fazendo um trabalho final ser muito melhor. E aí, depois que você realmente consegue fechar o roteiro, tem essas decisões, né? Quem vai fazer essa narração, qual é o envolvimento dessa pessoa com o tema, qual é o envolvimento dessa pessoa, o projeto original. E aí são as gravações e a edição. E a edição também eu acho que é uma parte muito importante, edição de áudio, porque eu acho que a gente tenta sempre manter a paisagem sonora original, né? Mas também tentar fazer com que ela faça sentido para um ouvido de outra audiência. Então, às vezes, algumas coisas são incorporadas, às vezes algumas coisas são cortadas, mas tentando preservar essa alma do projeto, né? Porque no final é o que você quer fazer, né? Você quer trazer a alma do projeto para uma outra cultura, para uma outra língua, para uma outra audiência. Então, é um trabalho de aí tentar se colocar nesses dois mundos, que eu acho que, voltando à história do imigrante, é tão legal ter pessoas que vivem esses dois mundos, porque é um pouco isso, né? Você tá em dois lugares, você tem esse contato com essas duas culturas, com identidades diferentes. Eu acho que isso entra não só no roteiro, como entra também na parte de edição de áudio, até o final, assim, você vai pensando, você tem que pensar em dois mundos, né, até o final, assim. Eu vi que no Retrato Narrado, algumas vezes, além da Carol, outras pessoas, digamos, estavam dublando, fazendo voice-over em inglês, né, fazendo essa tradução, mas sendo brasileiros. Essa decisão também é para trazer um caráter mais local para quem tá ouvindo? Sim.
Com certeza, sim. Acho que isso é importante porque caracteriza mais o projeto e traz uma familiaridade pro ouvinte que tá ouvindo. Por exemplo, a gente tá ouvindo em português, então faz mais sentido você ter alguém que tá dublando. O ideal, na verdade, o que a gente procura sempre é alguém que tem um sotaque naquela língua, certo? Isso às vezes acho que faz um pouco de diferença. Então, por exemplo, quando a gente tem um projeto que alguém vai dublar em inglês, o retrato mesmo, o retrato em inglês, a gente escolheu brasileiros que falam inglês. Ou seja, é inglês, mas você tem o sotaque brasileiro, né? Porque afinal, o original tá em português, né? Sim, é justamente isso. Uhum. Exato. Então, assim, tudo bem, a gente vai trazer uma dublagem para as pessoas ouvirem e entenderem o conteúdo. Mas o sotaque é identidade, né? Todo mundo tem sotaque. Então traz aquele elemento mais autêntico, né, da língua. O sotaque é ali a sua história, né? Então a gente quer trazer aquele elemento do sotaque, aquela história pro projeto. Então vem um brasileiro que tem o seu sotaque, orgulhosamente, e dubla, então tá em inglês, claro, as pessoas vão entender, mas a gente não vai apagar a origem, né, da onde veio esse áudio. Então essas são escolhas propositais, definitivamente. Tem uma pergunta de um ouvinte, o Lucas Monteiro, que é: qual é a maior dificuldade de adaptar um podcast que foi feito em português? Tem alguma coisa que seja, assim, a mais difícil, assim, ou é um conjunto de coisas? Eu não acho que exista nada específico do português. Eu acho que existem coisas específicas das línguas mesmo, que são referências muito específicas, jogo de linguagem, que talvez no português, eu vou falar isso porque eu sou brasileira e porque eu amo a língua, mas a gente tem expressões muito maravilhosas que é muito difícil de traduzir, sabe? Então, às vezes você pega uma dessas expressões e aí você fala, meu Deus, como é que eu vou traduzir isso? Verdade. Ou como é que eu vou mostrar que é isso que a pessoa tá querendo dizer, né? Ou como é que eu vou mostrar em áudio, talvez, né? Talvez a gente possa brincar um pouco com o áudio. Então, eu acho que existe espaço pra fazer isso e é legal porque dá pra ser criativo em como fazer essas adaptações, mas eu acho que um dos grandes desafios pra mim é isso, assim, é poder trazer essas maravilhosidades da língua que são tão significativas para nós brasileiros. E como é que a gente vai fazer isso ficar claro sem adicionar 4 parágrafos, sabe? Pra explicar o que é, porque aí senão você já perdeu o ouvinte no primeiro, a pessoa já parou de ouvir. Porque também talvez pra aquela outra audiência não faça tanto sentido quanto faz pra gente. Então eu acho que essas diferenças, que são diferenças culturais, que você tem que entender as duas audiências pra poder saber, são desafios grandes. E são desafios porque você quer trazer, porque quando você ouve o podcast em português, você fala assim, gente, isso aqui é uma preciosidade, sabe? E aí, você vai cortar? Não vou cortar, a gente tem que achar um jeito, sabe? Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes tem que cortar, não tem jeito. E aí são aqueles momentos doloridos no coração, que você vai, tá bom, vou ter que cortar isso, não tem jeito. Tem algum exemplo, alguma coisa que tu te lembre agora, que vocês tiveram que cortar, ou foi muito difícil de adaptar? Não necessariamente retrato narrado, né, mas alguma outra coisa que tu te recorde. Tem no Maradona. O Maradona tem um exemplo muito legal, que o podcast do Maradona, ele foi feito com base na investigação que acontece na Argentina, e a investigação pública tem muitos áudios de WhatsApp. Então, a gente usou no podcast original, a gente usou os áudios de WhatsApp. E imagina, áudios de WhatsApp, as pessoas falando, as pessoas usam muito palavrão, as pessoas usam muito, né, muitas gírias, falam muito rápido. Então, a decisão que a gente tomou quando a gente fez as adaptações foi recriar esses áudios de WhatsApp. Em vez de fazer a dublagem de um áudio de WhatsApp, deixar o original no fundo, a gente recriou todas as mensagens usando atores para tentar fazer tentar fazer com que fosse o mais parecido possível com a experiência de ouvir o original, que é uma mensagem de WhatsApp que a pessoa não tem a menor ideia de que aquilo vai ser publicado um dia. E nos originais, eles falavam muito a expressão boludo, né, na Argentina. E é um xingamento, mas também não é, meio que não é, né? Porque se usa tanto... Como é que a gente traduziu?
Ah, é? Eu não conheço a expressão. É um xingamento que já foi tão popularizado que não é mais tão ofensivo, vai? E se usa pra muitas coisas. Que é uma coisa que eu achei difícil de se adaptar no português. Eu acho que a gente traduziu pra cara, porque era alguma coisa que eles usam o tempo todo pra chamar outra pessoa, por exemplo. Ei, boludo, não sei o quê. E aí eu acho que a gente traduziu pra cara e outra coisa que a gente fez foi usar diferentes sotaques em português. Então, o médico do Maradona, por exemplo, é um mineiro. E ele tem um sotaque mineiro. E ele falou, você quer que eu tente não usar mineirês? Eu falei, não, eu quero que você use o mineirês. Porque realmente a gente queria fazer com que a experiência fosse... Assim, o sotaque é tão importante. Eu acho o sotaque uma parte da identidade. Eu acho ele muito representativo da diversidade. Então, eu queria que fosse diverso. Queria que tivesse diferentes representações do que é pessoas no Brasil, ou seja, pessoas com diferentes sotaques. Eu acho até que o boludo, eu acho que eu deixei ele livre eu falei pro ator, como é que você ligaria pra um amigo seu e falaria que você vai encontrar ele no bar? E aí ele treinava um pouco comigo, falava comigo como é que ele ligaria pro amigo dele e falaria que vamos se encontrar no bar, porque são expressões que eu sou de São Paulo, por exemplo, eu não conheço, né? E talvez tivesse uma expressão melhor pra boludo ali naquele momento, né? No mineirês, que faria mais sentido e seria muito mais interessante do que cara, por exemplo. Então, eu acho que a gente acabou deixando isso um pouco mais flexível pra usar de acordo com o sotaque. Então, são expressões, assim, que às vezes são usadas numa língua de uma forma e encontrar um substituto, não só que signifique a mesma coisa, mas que seja usada na outra língua da mesma forma. Esses são desafios grandes, assim, mas que eu acho que também são desafios tão interessantes porque te permitem usar criatividade, sabe? Poder trazer aí elementos diferentes e, de repente, às vezes usar o áudio, né? O ambiente sonoro pra conseguir fazer esse conteúdo chegar. Tem alguma diferença entre adaptar o inglês e o espanhol, assim? Quando vocês adaptaram coisas pra inglês e pra espanhol, tem alguma diferença muito grande ou é basicamente o mesmo processo? Eu acho que o processo é muito parecido. Eu acho que, de novo, tem essas especificidades do projeto, né? Cada projeto requer uma atenção muito especial com alguns elementos, mas eu acho que em todas as línguas, as suas maravilhosidades têm os seus detalhes, as suas coisas que são intraduzíveis, as suas expressões de sentimento, e aí mora o desafio de fazer uma adaptação e uma tradução, que sempre vai ser uma interpretação, sempre vai ser uma leitura uma leitura pessoal do que aquilo, né, significa. Claro que quando a gente se junta num time, a gente tem que tomar uma decisão e as pessoas que são bilíngues, trilíngues, que estão vivendo aqueles mundos vão concordar e chegar numa solução, mas eu não acho que existe muita diferença de língua para língua. Eu acho que todas as línguas têm as suas pedrinhas preciosas e é querendo preservar, o objetivo é querer preservar essas pedrinhas preciosas e trazer elas para um outro contexto. Inclusive eu notei que no retrato narrado em espanhol havia, acho que por uma questão de similaridade, né, de semelhança da língua, mais trechos que ficavam em português, né? Então isso é algo que vocês optaram por manter. Sim, por uma questão de similaridade, definitivamente. Principalmente quando o trecho é curto, né? Quando é uma fala curta, quando as palavras são muito parecidas, né? Então, hola, que tal? Coisas assim, frases mais simples. A gente sabe que o espanhol tem... às vezes a gente consegue entender muito bem, e quando as pessoas às vezes falam rápido, a gente não entende nada. Então a gente avalia por aí, né? A gente pega, tá bom, essa expressão, essa frase, dá pra entender? E aí, mesmo que dê pra entender, mesmo assim, a gente tenta repetir ou pelo menos resumir aquele conteúdo na fala do narrador. Então, quem, por exemplo, nunca teve contato com a língua não vai perder o conteúdo, né? Isso é importante, porque essa é uma questão de acessibilidade. A gente não quer deixar a pessoa que nunca ouviu espanhol na vida sem entender quer dizer, no caso, a pessoa que nunca ouviu português na vida, que fala espanhol, né? Sem entender o que tá acontecendo, né? A pessoa não vai ficar perdida, né? A gente não tá abandonando aquela pessoa. A gente tá proporcionando para ela um contato com a língua original
e até uma curiosidade, né? Eu acho que alguém que, por exemplo, nunca ouviu português ou que não tem muito pouco contato com português vai perceber uma similaridade, né? E aí até, de repente, eu acho que pra mim, por exemplo, ouvir adaptações é tão interessante, principalmente em línguas que eu não falo, porque eu consigo captar um pouquinho e falar assim, de repente eu vou começar a aprender essa língua, línguas que eu tô aprendendo, sabe? É um exercício, é quase um exercício, né? De poder treinar aí uma língua nova, treinar algumas expressões, voltar e falar assim, então isso é isso, né? É quase você tá mesmo viajando pra um lugar, né? Quando, por exemplo, você faz uma viagem pra um país em que você não fala língua com uma pessoa que fala a mesma língua que você tá nesses dois mundos. E eu acho que esses episódios são quase como uma experiência de viajar pra um outro país, porque você tá nesses dois mundos, você tá na sua cabeça, você tá falando a sua língua natal, com um amigo você tá falando a sua língua natal, e quando você tá num outro país, tudo à sua volta não é a sua língua natal, né? Então você tem que interagir com essas duas interfaces aí, com essas duas línguas o tempo todo. Às vezes é um pouco cansativo, né? Principalmente quando você tá vivendo a experiência 24 horas, mas pode ser muito instigante. Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se/ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$3, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se/a Era do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você tá fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. E, Giovana, vamos voltar um pouco para Transom, vamos falar um pouco desse workshop. É muito intenso porque é uma residência em áudio, né? Tu mora com as pessoas. Então, conta pra mim como foi essa experiência, se foi muito overwhelming, assim, no começo, ficar morando com as pessoas, por que tem esse propósito de morar com as pessoas? Enfim, me conta tudo. Quero saber tudo. Olha, primeiro que é um lugar mágico. É um vilarejo, chama Woods Hole, no Cape Cod, que é uma parte ali do norte dos Estados Unidos, na costa. Quando eu apliquei, quando eu me inscrevi, eu não imaginava que ia ser desse jeito, eu não imaginava que ia ser um lugar tão bonito, eu imaginava que, sei lá, que a gente ia ficar num acampamento, sabe, num alojamento, alguma coisa assim, mas realmente é um lugar muito especial. É um vilarejo muito famoso por ter cientistas que pesquisam o oceano e oceanografia e áudio. Por algum motivo, tem um grupo grande e muito interessante de pessoas pela Transom, mas também pela rádio local, a rádio pública, a NPR, é bem forte lá também. Então tem essa confluência aí de cientistas com pessoas que fazem áudio, uma galera super meio hippie, assim, sabe, que mora lá. Tem toda uma vibe, assim, de escolas comunitárias, em que os pais organizam tudo pras crianças e se revezam, sabe? É um lugar meio tópico, assim, sabe? Eu lembro que a gente andava, às vezes, pelas ruas e falava assim, a gente não acredita que a gente tá aqui, assim. Então tem tudo que te leva, que te isola meio num lugar pra você poder viver aquela experiência muito intensamente. Que eu acho que também é parte da experiência, né? Acho que se a gente estivesse numa cidade como Los Angeles, por exemplo, ia ter tantos estímulos e a gente tava num lugar em que era muita natureza. E a gente. Então, e áudio o tempo inteiro. As aulas eram de segunda a sábado e então a gente tinha o domingo livre, as noites, claro, livres, mas a gente tinha muita tarefa pra fazer. Então a ideia é que você produza 2 histórias em áudio no final, né, da residência. Tinha algumas tarefas no meio, assim, entre essas 2 histórias. Então a primeira coisa, conforme você vai aprendendo a editar e a produzir, você vai produzindo lições de casa, pequenas tarefas. Então a primeira que a gente fez foi um Vox Pop, que é um povo fala. Você sai com o microfone, faz uma pergunta e vai entrevistando as pessoas. Depois você volta e edita aquilo, faz uma apresentação e tal. Depois
Depois a gente gravou um trailer, por exemplo, para um podcast imaginário. Então a gente aprendeu a fazer o trailer, cada um gravou o seu, depois a gente compartilha, discute. Então todas essas coisas são feitas no entre aulas. Então assim, claro, a gente tem tempo, né, livre, mas a gente usa muito desse tempo livre para fazer as tarefas. E a gente sai em grupos, às vezes a gente sai sozinho. Meu marido foi visitar, acho que umas 2 vezes, porque ele estava perto de carro, mas muita gente veio de outros lugares, de outros países. Tinha uma pessoa do meu grupo que era da Austrália. Impossível, né? E trazer alguém pra visitar, não dá. Então, realmente, você fica ali vivendo aquela experiência por 3 meses. Mas 3 meses também não é um tempo tão exorbitante e você tá tão envolvido com tudo aquilo. Eu acho que é até um luxo, assim, poder realmente se dedicar 3 meses para aquela experiência. Então a gente tinha aula geralmente de segunda a sexta e sábado de manhã. O currículo é muito variado. Hoje eu percebo o tanto que a formação ela é completa, porque ela vai desde discussões de ética jornalística, que são coisas que eu tive na faculdade, por exemplo, de jornalismo. Eu vim do jornalismo, então eu vim com uma bagagem. Tinha gente ali que veio da saúde pública, que veio da educação, ou que tinha acabado de sair da faculdade. Eles trazem um grupo muito diverso. Então, eu era mais velha na época, tinham pessoas que tinham acabado de se formar na faculdade, com 20 e pouquinhos anos, sabe? Então você tem aí pessoas com diferentes experiências, então você tem que fazer uma coisa abrangente, né, pra ter certeza que essa formação vai englobar pessoas que não tiveram nada sobre ética jornalística, né? Então a gente tinha discussões sobre isso e a gente teve... Então desde ética jornalística até vamos aprender a editar áudio, desde vamos abrir o software, como é que você importa o áudio, passo por passo pra como fazer com que essas pessoas saiam da residência e sejam autossuficientes e possam fazer trabalhos de freelancer, por exemplo, né, que eu acabei fazendo quando eu saí. E você faz amigos, né, além de tudo, além de viver tudo isso junto. Eu acho que pra mim o que ficou, além de toda a formação que foi realmente um valor, assim, me mudou minha vida, né, acho que profissional. O que ficou foi essa experiência coletiva, que eu acho que a cidade também proporciona um pouco, porque você vê isso acontecendo em diferentes lugares na cidade, mas essa coisa de cozinhar junto, essa coisa de sentar junto e vamos falar sobre o seu trabalho hoje, e a pessoa traz o trabalho dela, e aí todo mundo discute, as pessoas empenhadas em discutir o trabalho do outro, vamos ouvir por horas. Não é só, tá bom, dá feedback aí sobre o meu e tchau. Então todo mundo tava muito empenhado em ouvir e contribuir com os trabalhos de outras pessoas. E eu acho que isso mudou tanto a minha perspectiva de como é importante essa troca. No final da a gente tem a graduação, a gente tem uma festa de graduação, que é uma festa pra comunidade. A comunidade vem, tem um teatrinho, como se fosse um palco, um centro cultural, bem pequenininho, na rua principal. E aí a gente faz esse evento, né? A Transom faz esse evento de formação da turma. E a gente toca as histórias em áudio, as mais longas, geralmente, né? Produzidas, um de cada um. São 9 historinhas tocadas e depois a gente vai lá na frente e fala um pouquinho, se apresenta, fala um pouquinho sobre cada história. E aí a gente pensou assim, ninguém vai vir, né? Você acha que alguém vai vir pra ouvir historinhas em áudio? É uma coisa que, sei lá, nem sei se isso existiria, daria pra fazer um evento assim, sabe? Lotou. Tinha gente de pé. E foi uma coisa tão incrível você ver, assim, as pessoas da comunidade vindo, pessoas que moram ali. É um evento pra eles que acontecia, né? O Transom agora tá pausado, eles não estão fazendo mais os workshops, mas acontecia a cada 6 meses. Então, você vê as pessoas em silêncio durante 15 minutos pra ouvir só áudio. E hoje você pensa, né? A gente tem tantos estímulos, tem tela, a gente não consegue ficar parado, a gente migra de uma aba para outra e depois pra tela do celular. E você vê aquele auditório cheio, em silêncio, no escuro, pra ouvir as histórias em áudio. Aquilo é muito inspirador, aquilo é muito bonito. Então, foi realmente uma experiência, além de muito informativa e muito formativa, que enche seu coração, assim, te dá uma esperança sobre o mundo, assim. Eu acho que é legal também falar um pouco sobre a magnitude desse workshop, porque ele é administrado, né, por alguns dos maiores nomes da rádio, do áudio nos Estados Unidos, e eu diria que é um dos principais workshops para quem quer mergulhar, né, no universo de produção em áudio. Fala um pouco sobre o impacto, né, que a Transom tem. Eu espero que sim. Bom,
Transom começou, eu acho que foi com o Jay Allison, que é um cara que tem uma história muito importante na rádio pública, e com a ideia de fazer essa formação e trazer um pouco dos valores essenciais da rádio pública americana para pessoas que não sabiam onde começar, que não tinham de onde começar, ou que realmente vinham de um background, tinham uma formação completamente diferente. Essa ideia é um pouco do que o trainee da Folha, por exemplo, faz também, que é pegar pessoas que têm histórias de vida completamente diferentes e fazer um treinamento em jornalismo e os princípios éticos, enfim, tudo que envolve fazer uma reportagem e tal. E eu acho que essa era um pouco a ideia. E aí, como o mentor principal é o Rob Rosenthal, que é um cara que também tem décadas de experiência e, além de tudo, é uma pessoa muito doce, além de muito brilhante, um professor na essência da palavra. Explica as coisas muito bem, mas que acolhe muito bem. E junto com ele também tem a Samantha Brown, que é a companheira dele e que é outra produtora fenomenal, fantástica, e que traz também toda a experiência dela. E tem toda a equipe por trás da Transom. Além de produção, de pessoas que fazem produção, tem, por exemplo, a Vic Merrick, que faz coaching de voz. Então a gente também tem, além de tudo, uma pessoa que vai ajudar a gente na hora de narrar, né, que fica ali e dá dicas. Então, levanta a cabeça, faz assim, fala desse jeito. Então, assim, tem todo um espectro de formação ali para ajudar os estudantes em todos os aspectos. Não é simplesmente na produção e na edição de áudio, mas também na narração e na acomodação e no estar junto, né, também. Que são pessoas que estavam muito disponíveis, que estavam muito interessadas e muito afim de fazer aquilo e se conectar com os estudantes de um jeito mais profundo. Por isso a residência, por isso não só alguma coisa numa sala de aula que você vai, faz um curso de uma semana e vai embora, né? A ideia mesmo é fazer uma troca profunda, fazer uma troca que envolve mais do que o sentar, assistir, incorporar e ir embora. E aí a gente come junto, a gente cozinha junto, a gente sai pra caminhar junto e fala sobre 1000 coisas sobre a vida. Tudo isso faz parte do que o Transom tá na essência do que eles queriam fazer mesmo, que é uma coisa meio utópica, assim, você não acha isso, né? É muito difícil de encontrar. Eu tenho uma pergunta pra ti sobre a abertura, né? Como tu te sentiu sendo uma mulher brasileira, uma pessoa latina, no caso, nesse ambiente, se ele é aberto pro público internacional ou se ele ainda é uma coisa muito mais fechada pra, não digo nem pra americanos, mas pra falantes nativos da língua, né? Como que é o aspecto multicultural? Existe isso na Transom? Existe, eu acho que eles sempre foram super abertos e eles dão bolsas, o que é muito legal. Eu ganhei uma bolsa integral. A única questão é que eles não conseguem, por questões legais até, dar bolsas fora dos Estados Unidos. Por causa do funding deles, de como eles são financiados, eles não conseguem ser internacionais nesse aspecto. Então eles não conseguem trazer uma pessoa de outro país com bolsa de estudos, o que limita muito. Se você vier do Brasil, você tem que pagar. Fica muito caro, ainda mais agora, fica quase inacessível. Então, eu consegui essa bolsa porque eu já morava aqui. Então, mas dentro dessa possibilidade, eles têm pessoas, sempre, pelo menos um imigrante eles têm no grupo, porque eles buscam muito um grupo variado, um grupo diverso, que traga, que realmente sejam pessoas que vêm de lugares muito diferentes, com identidades diferentes, para poder realmente fazer esse encontro rico. Então, eles estão super abertos. Você precisa falar inglês, infelizmente, porque é um meio que eles se comunicam, é um meio que você vai produzir as histórias no final, então realmente precisa. Hoje eu moro há muito tempo aqui, então o meu inglês tá muito bom. Meu inglês não era perfeito quando eu fiz Transom, eu ainda tava aprimorando meu inglês, nem é perfeito hoje, mas eu conseguia me comunicar, conseguia escrever um roteiro, né, porque você tem que escrever o roteiro. Claro que eu tinha pessoas que me ajudaram, e eles estão muito dispostos a fazer isso. Então não é que você precisa ter um nível de inglês nativo, né, você pode ter um inglês aí que intermediário para avançado, assim, não precisa ser nada absolutamente perfeito, mas infelizmente tem essa questão das bolsas só estarem disponíveis para quem mora nos Estados Unidos. Bom, hoje tu tá inserida numa empresa, né, que te permite ter acesso maior a essa multiculturalidade na hora de trabalhar, e os Estados Unidos, né, é um país muito grande, então é difícil generalizar, mas eu gostaria de saber um pouco como é que é trabalhar com produção de áudio, trabalhar como jornalista nos Estados Unidos.
Unidos, se existe oportunidade para brasileiros. Eu sempre fico assim pensando que é muito difícil quando a gente trabalha com a palavra, né, com o nosso idioma. Mas conta como é que é o mercado aí, no sentido assim de abertura para estrangeiros. Olha, Nanda, eu vou dizer que é difícil. Eu acho que mesmo você falando o inglês, estando morando há muitos e muitos anos nos Estados Unidos, eu acho que existem muitas restrições em muitos sentidos. Primeiro que já é um mercado muito fechado, pra quem é americano mesmo. No Brasil eu acho a mesma coisa, acho que talvez o panorama esteja mudando um pouquinho, mas eu sempre achei um mercado bem fechado. Se você não conhece pessoas, se você não faz as faculdades que são as faculdades que os chefes dos jornais e dos veículos de comunicação fizeram, assim, é um pouco difícil de entrar. Eu vejo as coisas mudando um pouco, eu tô muito feliz de ver veículos novos, veículos independentes ganhando um alcance muito grande no Brasil. Acho que isso acontece também um pouco nos Estados Unidos, eu acho que existe um pouco mais de financiamento, um pouco mais de interesse aqui, mas não muito mais. Pra começar, então, também é um meio fechado aqui também. De áudio, muito, muito, muito fechado. Então já começa daí. Existe a questão do sotaque. Não vai ter jeito, eu vou ter sotaque, imigrantes têm sotaques. Eu sou muito orgulhosa do meu sotaque, eu não vou perder meu sotaque de jeito nenhum. Cheguei a considerar, porque uma época tava muito, muito difícil de conseguir qualquer coisa e pensei, puxa, será que eu devia investir? Tem cursos, né, que você pode fazer pra aprender a tirar o seu sotaque. Mas essa ideia passou por um segundo na minha cabeça e eu falei, não, de jeito nenhum, isso é parte da minha história, parte da minha identidade, sou muito orgulhosa do meu sotaque. E eu acho que a rádio pública americana agora talvez esteja mudando, mas sempre soou do mesmo jeito. Não tem uma abertura muito grande para sotaques, ainda mais sotaques carregados. Então, eu acho que existia um espaço, por exemplo, quando eu tava começando, quando eu tava fazendo freelas, existia um espaço para mim quando eu falava de Brasil, quando eu falava, os freelas que eu fiz em áudio foram mais relacionados à política brasileira ou alguma coisa relacionada ao Brasil. Aí você cabe, né? Tem um espaço para você. Aí faz sentido o seu sotaque, né? Agora, eu falar de política americana, parece que para as pessoas, de alguma forma, é um conflito ouvir alguém que tem um sotaque estrangeiro falando de um assunto nacional. Eu ainda acho muito difícil de ouvir isso na rádio pública americana e eu senti muita dificuldade de entrar no mercado nesse sentido. Além do fato de ter contatos, ser imigrante é difícil porque você não cresceu aqui, você não tem amigos de longa data, você não tem pessoas que você conhece, e as pessoas que você conhece às vezes não conhecem o seu trabalho, então elas não vão te indicar assim de cara. Então eu acho que parte de ser imigrante é você ter que começar do zero. Não importa de onde você veio na sua carreira, no seu país de origem, se você quiser voltar pra sua carreira ou... Eu acho que até começar uma carreira nova, claro, você vai ter que começar de um lugar muito inferior do que você tava. Não acontece com todo mundo, mas eu acho que acontece com muita gente. Muita gente não sabe que essa é a realidade. Muita gente vem pra cá achando, por exemplo, que tinha um diploma no Brasil, vem pra cá, acha que vai conseguir continuar a sua carreira. Claro, se você vier afiliado com uma empresa, trabalhando pra uma empresa ou trabalhando pra uma universidade, é muito possível. Mas se não for nenhum desses dois casos, né, você vai ter que voltar umas casas pra trás. Eu, por exemplo, já tinha um mestrado de uma instituição americana, e mesmo assim encontrei desafios, encontrei dificuldades, muitas dificuldades para conseguir provar que eu conseguia escrever, embora eu tenha escrito uma dissertação inteira em inglês, tinha muita dificuldade para eu conseguir mostrar que eu conseguiria escrever um roteiro em inglês, que eu conseguiria fazer uma reportagem em inglês. Então, eu acho um desafio grande, eu espero que as coisas estejam mudando. Eu acho que o mundo tá cada vez mais multicultural, né, e os meios multimídia, eventualmente, eles têm que ser um reflexo, né, do mundo que a gente vive, multicultural, enfim. Mas olha, eu vou te dizer que eu fico muito feliz de ter espaços, por exemplo, Huntington, que é onde eu trabalhei antes, um espaço que se abriu completamente, e a Donde, claro, óbvio, porque a Donde usa isso como força, né, a força desse multiculturalismo, mas eu acho que existe um fio de esperança aí, dá pra ver que tem, sabe, que existe um debate, que pelo menos aqui nos Estados Unidos, é o que eu vejo, assim. Giovana, muito obrigada, eu adorei falar contigo, me conta
conta antes da gente se despedir se tem aí alguma novidade chegando. E depois deixa os teus arrobas, as tuas redes sociais, algum projeto, os teus recados finais. Ananda, muito obrigada. Obrigada pelo teu trabalho também, porque eu acho que é um trabalho muito importante. Meus arrobas. Eu tô no Twitter, mas meu Instagram não uso muito, mas o Twitter, @JOVANAA. Giovanna, de um jeito diferente. Esse é o meu Twitter. E sobre projetos, eu queria falar sobre o Canción Exploder, que é um podcast que a Donde acabou de lançar. O Canción Exploder é um spin-off aí do Song Exploder, que é um podcast americano que faz uma abordagem de música, quebrando a música, voltando atrás assim, da música final pro começo da ideia da música. Como uma canção foi formada. Eu, quando comecei a ouvir o Song Exploder, eu não fazia a menor ideia de que uma canção poderia durar tanto tempo pra ser feita, poderia ter um trabalho tão intenso aí, não só, claro, de músicos que se juntam pra fazê-la, mas um trabalho tão intenso intelectual e emocional de quem compõe. Então, é muito interessante. Pra mim, sempre foi um lugar em que eu ouvia músicas novas e que as músicas começavam a fazer sentido pra mim. Então, eu ouvia, por exemplo, cantor que eu gostava muito me contar como é que aquela música começou na cabeça dele 10 anos atrás, e ele escreveu um pedacinho, e aí depois aquilo ficou na gaveta por 5 anos, veio um produtor e cantou um trecho pra ele, e ele ligou as coisas, e você consegue ouvir esses pedaços, porque muita gente grava os demos e as coisas. Então, são episódios em que os seus artistas preferidos vão te contar detalhes das suas músicas preferidas, ou às vezes músicas que você não conhece, e aquilo vai ganhar um significado muito grande. E toda vez que eu ouço as músicas que eu ouvi no Song Exploder, eu lembro das histórias. E no fim, você ouve a música inteira. Então, você ouve a história da música e depois você ouve a música inteira. Então, são episódios não narrados. E aí, a Donde lançou agora a versão em espanhol, que se chama Canción Exploder, que a Martina Castro narra. Tem uma equipe brilhante por trás, produzindo. E são artistas da América Latina, muitos deles que eu não conhecia. E eu tô completamente apaixonada. Eu tô assim... É um projeto que eu não tô envolvida especificamente, mas que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E eu recomendo muito. O primeiro episódio é com Bomba Estéreo, uma banda colombiana. O segundo episódio é com a Nath Peluso, que é uma cantautora, que eu adoro essa palavra, cantautora, da Argentina. O próximo vai ser com o Jorge Drexler. Então aí tem muita coisa legal pra ouvir, assim. É em espanhol, tá disponível em todas as redes, e isso é aquela coisa, eu acho que pra gente, principalmente a gente que eu acho que no Brasil a gente tá começando a ouvir mais música latina, mais reggaeton, né? A gente tá começando a se inteirar um pouco mais, assim, nas últimas décadas aí, com os nossos companheiros aí de fronteira. Então, por mais que seja espanhol, que não é a nossa língua, eu acho que é muito possível entender, né? E ver da onde essas músicas estão vindo. Então, quem curte música da América Latina, eu acho que vai gostar. E segue a Donde Mídia, tá? @Donde Mídia em todas as plataformas também. Tem muita coisa legal vindo por aí nesses próximos meses. Ai, que maravilha. Boa dica, vou deixar o link também na descrição desse episódio. Bom, muito obrigada, Giovanna. E tudo de bom pra ti, e que os próximos meses sejam muito bons e muito felizes na tua vida, se é que tu me entende. Que dê tudo certo pra ti. Obrigada. Muito obrigada, Nanda. Pra você também. Foi um prazer. Obrigada, foi um prazer. Então, tchau, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!